Claro. Bom, obrigado, doutora Cleide. Queria agradecer não só a doutora Cleide, mas como o doutor Sérgio, o Bernardo e o Pedro, os residentes, que de alguma forma contribuíram com o caso que vai ser apresentado hoje. Então, a gente vai começar. O caso foi um paciente masculino de 65 anos que veio no Hospital das Clínicas, no nosso pronto-socorro, há 3 meses, em julho, se queixando de uma baixa visual nova, central no olho direito, no período da manhã, enquanto ele tomava o café da manhã. Ele negou sintomas associados como dor, cefaleia ou qualquer outra alteração. Ele simplesmente falou que uma mancha central na visão dele apareceu. História mórbida pregressa. Ele tinha, então, um diagnóstico de HPB, sem tratamento, diagnosticado apenas por um PSA elevado, o histórico ocular apenas óculos para hipermetropia desde a infância e negava qualquer histórico familiar ocular. Bom, a acuidade visual dele na apresentação era de 0,4 no olho direito e de 1 no olho esquerdo. A córnea dele não tinha nenhuma alteração evidente, mas ele tinha um segmento, um Van Herrick de um ângulo estreito, cristalino tópico e transparente. Não tinha nenhuma normalidade na pressão intraocular e também nenhuma alteração com relação aos reflexos pupilares. Então, essa é a retinografia dele já na entrada, tá? Na entrada com a gente há 3 meses atrás. A gente observa já no olho direito, no olho da queixa, essa lesão ali que parece que o vaso vem em direção a ele, mais amarelado. A gente vê aqui no head free a lesão parece até um pouco mais evidente nessa imagem, que a gente consegue observar também no olho direito. Tá? E aqui esse comentário que eu fiz agora com relação a essa veia. Essa é uma imagem não subfoveal, mas em cima dessa lesão que a gente vê. A gente observa aqui essa imagem, alguns achados que a gente pode comentar mais para frente da imagem. Aqui é um corte vertical subfoveal, mostrando esse líquido subretiniano também associado. E aqui é um corte subfoveal horizontal do olho afetado. Aqui é um corte subfoveal, no qual a gente fez a medida da espessura do coroide. A gente observa que existe ali, como se fosse aos lados mais temporal a fóvea, um abalamento da esclera também em direção à coroide. E na região subfoveal foi medida em 430 a espessura da coroide. A gente tem o OCT do olho esquerdo e do olho direito. O olho esquerdo, aparentemente, sem nenhuma evidência de alteração ao nível da retina. Tá? E o olho direito, já o vídeo, então, mostrando com melhor demonstração, então, as alterações que a gente observa no olho direito. Esse descolamento grande, essa lesão exudativa acima do EPR. Bom, a gente fez também, continua a análise não invasiva desse paciente, a gente fez o OCTA, a gente vê tanto na camada superficial, profunda, na retina externa e ao nível da coreo-capilar, já no anface, a gente vê no estrutural essa elevação grande, a gente vê também esse provável indício de neovascularização também no OCTA. Então, nessa primeira avaliação, já foi indicada a primeira injeção com o bevacizumab disponível no momento, e foi feita a segunda avaliação 30 dias após o primeiro Avastin. O paciente permanecia com essa queixa visual central, ele permanecia com essa acuidade visual de 0,4 e 1, e a gente fez, então, a nova avaliação. 30 dias depois do primeiro Avastin, aparentemente sem nenhuma alteração do quadro de base, tá? A gente tem mais um corte subfoveal também, que parece até que o líquido aumentou um pouquinho, e a gente vê aqui no OCT, no corte de espessura, que também tem a impressão que parece que aumentou um pouquinho a espessura na região foveal e parafoveal. Bom, tendo em vista essa não melhora nessa segunda visita, sem de acuidade visual e mudança no OCT, foi indicada uma segunda injeção com o Avastin também, e ele volta, então, em 1 mês, na terceira avaliação, 30 dias após a segunda injeção. Ele novamente relatou nenhuma melhora da acuidade visual central, ele permanecia com a mesma acuidade visual, e novamente a gente fez as medidas, e aqui a gente tem uma nova medida da espessura da coroide subfoveal. A gente tem a comparação de 30 dias após o primeiro Avastin, 30 dias após o segundo Avastin, esse corte subfoveal, o líquido ainda persiste, tá? E esse exudato, essa lesão fibrinosa também ali na retina, agora, inclusive com cistos, com líquido na retina externa. Tá? Então, aqui, 30 dias após o Avastin, um corte mais acima.
Então, nessa terceira avaliação, foi indicada mais uma nova injeção, novamente realizada, o bevacizumab, e o paciente volta 10 dias depois, desculpa, que foi a nossa última avaliação, então 10 dias após a terceira injeção, com a mesma queixa, com a mesma acuidade visual. E, novamente, a gente fez uma avaliação mais completa dessa última vez. Aqui a retinografia, aqui a autofluorescência agora desse paciente, e aqui o corte subfoveal do OCT horizontal. E aqui um vídeo na região topografia da lesão 10 dias após a terceira injeção de Avastin. Aqui um corte mais focado na lesão. Bom, aqui nós temos a angiografia que o paciente realizou também, com 2 minutos, 8, 10 e 14 minutos. Olho direito, tá? O olho esquerdo. E foi feita endossinina verde também desse paciente. Então, esse primeiro vídeo vai mostrar as primeiras fases de enchimento. A gente consegue ver áreas ainda não perfundidas, que começam a ser perfundidas, nos primeiros segundos já. E aqui, então, com 1 minuto, com 5 minutos, a gente já observa alguns achados, com 12 minutos e com 16 minutos no olho direito. A gente fez uma reconstrução das fases mais iniciais. A gente fez com 7 campos. Aqui, um maior aumento local. Olho esquerdo, sem alterações evidentes que chamassem a nossa atenção. E aqui eu trago para vocês uma comparação dos OCTs. Não foi feito follow-up em todas, mas eu tentei deixar já o corte aproximadamente na mesma localização para a gente ter uma noção da evolução ao longo do tratamento desse paciente, tá? Então, tem até o 10º dia após o terceiro Avastin desde o diagnóstico. E, diante de tudo isso, então, toda essa evolução e esses achados, algumas perguntas que eu vou deixar para vocês, a provável hipótese diagnóstica e diagnósticos diferenciais que a gente deve abrir para esse paciente. E diante da não resposta, até mesmo da terceira injeção do Avastin, como é que a gente deve prosseguir, então? Que conduta a gente deve tomar? Doutora Cleide. Bom, então, a gente tem aqui um paciente de 65 anos que não tem drusas, que tem uma paquicoroide e que tem um quadro relativamente súbito de baixa de visão, com um pólipo que já foi localizado. O que eu acho que vale a pena a gente discutir são algumas particularidades dessa avaliação multimodal. Primeiro, o que o Léo ele sublinhou lá, que é um vaso que vem da arcada temporal superior e parece que entra em ângulo reto, parece até que se localiza na posição próxima do vazamento, mas que na verdade é um pólipo. Quer dizer, seria isso daí uma coincidência? Depois, as características desses achados de OCT, nessa grande quantidade de líquido subretiniano, o fato de ele não apresentar resposta nenhuma ao Avastin, acho que tudo isso merece algum comentário. Então, eu queria que alguém fizesse algum comentário a respeito. Acho que o Mauro, o Jorge estão aí, mais alguém? Então, clinicamente, clinicamente parece um pouco dúbio, assim, tem essa questão do vasinho, que parece que mergulha em direção à lesão, mas, enfim, o contexto todo, o fato de ele ser hipermétrope, ter uma paquicoroide, de não ter drusas, de não ter exudação nem hemorragias superficiais na retina, o fato da exploração espessa não fala, enfim, não é tão compatível com o REP. O quadro como um todo é mais sugestivo de polipoidal. O que incomoda, para ser honesto, é que apesar do exame de endossemina parecer uma lesão polipoidal, é muito pequenininha, então é difícil ter certeza assim da morfologia. E o exame de OCT, a gente não vê esse achado típico de ter uma lesão mais elevada, que seria o pólipo. A gente quase só vê no fundo o que seria o sinal da dupla camada, e talvez uma coisa um pouco mais elevada, que seria o sugestivo do pólipo. Enfim, de qualquer jeito, o quadro como um todo parece um pólipo menos típico. O fato de não responder tão bem
O anti-VEGF acho que fala mais a favor também do pólipo, REPs em geral respondem melhor. O fato de a gente dizendo que não responde, que não está respondendo, tem que se levar em conta que a gente está fazendo as avaliações só depois de um mês da injeção. Em alguns casos tem uma resposta inicial depois de 1 ou 2 semanas e acaba retrocedendo o quadro, recidivando o quadro. Então, não é que a gente não tem certeza se não tem uma boa resposta ou que não tem resposta. A gente só sabe que depois de um mês a gente não observa sustentação de nenhum efeito do anti-VEGF. De qualquer jeito, enfim, apesar de alguns estudos de série de casos sugerirem que se fosse feito o anti-VEGF a cada 2 semanas, é bem pouco prático. Para esse paciente, eu tentaria trocar, utilizando um outro anti-VEGF, o aflibercept, a gente acha, pelo menos anedoticamente, que tem uma melhor resposta em polipoidais ou em pacientes que têm grande escoamento seroso, então tentaria o aflibercept. Uma outra possibilidade seria fazer PDT ou laser na lesão que parece ser o pólipo. O fato de, acho que até piorou, não é, Léo? O volume de líquido subretiniano, para você não é suficiente para dizer que o Avastin não funcionou? Você acha que se a gente tivesse uma avaliação mais precoce, eventualmente poderia ter algum resultado parcial? Eu acho que para ter certeza que não há nenhuma resposta, o ideal seria dar uma olhada depois de 1 ou 2 semanas e ver como é que está. Se realmente não tem nenhuma resposta... Você usa esse critério, você reduz o tempo de avaliação para ter certeza de que a droga não funcionou. Ou mesmo porque, né? no fundo, em serviço público fica muito difícil, mas em serviço privado, de praxe, eu vejo o paciente depois de 1 semana para ver a questão de segurança, assim, se não tem nenhuma complicação. Muitas vezes eu vejo depois de 1 dia, mas pelo menos depois de 1 semana eu continuo pedindo para o paciente retornar e aí eu faço a avaliação se tem alguma resposta parcial ou não. E uma coisa que eu quero comentar é essa imagem da endocianina. A imagem de um REP, né, da membrana tipo 3 na endocianina também é um hotspot, né? Eu acho que, como você falou, como o Mauro falou, ele não tem outros achados que sugiram uma membrana tipo 3, mas essa endocianina isoladamente, ela não afasta, porque a gente vê o vaso entrando em ângulo reto e um hotspot. É que o restante do quadro, não, como o Mauro falou, não tem outros achados que sejam sugestivos de REP, e principalmente essa grande quantidade de líquido subretinano, né? É uma coisa que a gente vê mais em pólipo mesmo. E uma coisa que eu tenho dúvida, eu pergunto para vocês, às vezes eu vejo pólipo, o paquicoroide com pólipo e uma grande quantidade de líquido subretiniano, e eu fico em dúvida se todo esse líquido veio do pólipo, ou se às vezes não é um paciente que vem lá com uma central serosa, e aí de repente ele tinha um pólipo que sente que entra em atividade e aí a visão abaixa, ou porque sangra, ou porque exuda. Vocês têm essa experiência às vezes? Alô, Cleide? Oi, Jorge, fala. Tudo bem? Deixa eu tentar analisar esse caso muito interessante. Começando pela retinografia, a gente tem aquela retinografia bem colorida, ou seja, você tem um fundo tesselado, bem vermelho, realmente lembrando uma coroide espessa. A gente tem, depois disso, aí, uma lesão bem localizada na região superior à fóvea, e essa lesão, inicialmente, se podia lembrar com esse vaso, digamos assim, que perfura em direção a ela, um REP. Mas quando você vai para o OCT é muito ambíguo, porque o OCT traz de características que eu diria de polipoidal, só uma dupla camada, mas você tem um material subretiniano hiperreflexivo, um shrimp, muito intenso, com a alteração das camadas externas, e uma coroide espessa, apesar de você não ter um paquivaso, uma coroide espessa. Então, o que parece que está acontecendo aqui é que a gente teve uma membrana tipo 1, sub-EPR, e teve uma ruptura desse EPR aqui
logo depois desse escoamento epiteliopimentar da retina, e se transformando em uma membrana tipo 2. E essa membrana indo em direção à retina externa, fazendo uma grande exudação e não respondendo nada praticamente ao bevacizumab, ela continua seu curso natural, mesmo sendo injetado bevacizumab. Então, o que eu imagino é que ela teve um pólipo, uma polipoidal, com membrana tipo 1 e virando uma membrana tipo 2. E que a gente sabe que responde mal a bevacizumab, responde melhor a Eylea, mas um tratamento muito eficaz quando você tem pólipos fora da área foveal é a fotocoagulação a laser. Então, eu imaginaria, se não tiver Eylea, fotocoagular esse paciente. Jorge, super interessante essa observação que você fez em relação ao material hiperreflexivo, né, esse subretiniano, porque eu acho que o diferencial dele aí seria ou um shrink, que é o complexo neovascular da membrana subretiniana, uma membrana tipo 2, e a outra coisa poderia ser uma exudação, simplesmente, que é rica em proteína. E tem um exame que poderia ajudar aqui, que é a autofluor. Na autofluor, haveria um bloqueio, aliás, a própria indocianina, né? Na indocianina, o Shrin, ele bloqueia, e o material exudativo, ele é hipercianescente, porque ele é rico em proteína, né? E aí a gente tem aí o exame da indocianina, mas apesar da teoria, ele não funciona tão bem, né? Porque a gente não vê hipercianescência, quer dizer, provavelmente não é proteína, e talvez exista aí um pequeno bloqueio, uma área hipo, então realmente fala mais a favor do que você propôs, que é um SHRIM, um complexo neovascular subretiniano ao redor desse DEP, e uma membrana de tipo 1 que rompeu e virou tipo 2 também, né? Mista, né? Associada. É muito interessante essa observação. Agora tem mais uma imagem aqui que o Léo colocou. Coloca a sua setinha aí naquela imagem meio circular, meio ovalada. Ali onde acho que eu setei onde eu quis mostrar essa aqui, né? Do CT estrutural, Vocês acham que isso daí é um capricho da distribuição do material ou significa alguma coisa, uma imagem tão redondinha, oval aí? Tem uma imagem redondinha oval que é um dos sinais de polipoidal, mas realmente acontece dentro de um DEP. Né? Dentro do DEP. Lembra só que é grande essa, e essa imagem ela tá subretiniana, no meio desse material hiperreflexivo aí, certo? Então, será que, não sei, mas uma hemorragia que tivesse acontecendo aí, que dava esse sinal, mas apesar que não dá sombra embaixo, né? Deveria dar não sei. E ela corresponde ao corte do vaso que entra em ângulo reto. Isso. Concordo. Está exatamente nessa posição. Sugere alguma coisa vascular, vocês acham? E o CTA mostra alguma coisa? Acho que não. É a membrana, né? Dá para ver no CTA a membrana. Opa, desculpa. O que você acha, Hélio? Eu não consigo ver direito, mas se for uma coisa mais difusa, eu ficaria como uma membrana. Se fosse o desenho em dedo, como se fosse um vaso mergulhante, eu ainda ficaria em dúvida quanto à wrap. Mas eu acho que é uma membrana. A wrap pode evoluir para uma membrana, né? Então, eu ainda fico na dúvida. Quanto àquela dúvida que você falou da central serosa, de uma possível associação com um pólipo quiescente aí, eu uso da autofluo para ver se eu tenho algum sinal prévio nos casos de paquicoroide. Nesse caso, não acredito, porque a imagem da retinografia
é de um vaso aparentemente mergulhante, não pensaria na corioretinopatia central serosa, mas eu confesso que nos casos de paquicoroide eu também fico de olho para ver se não é isso, né? O outro olho não apresenta sinal nenhum de lavado de epitélio, né? De alteração de epitélio, como se tivesse crises prévias, apesar que ele pode ter uma crise única. Apesar de não ser comum você ter uma crise e já ter uma membrana neovascular subretiniana, nos casos de central serosa, mas também entra no diagnóstico diferencial, né? Como você falou. Sim. E Mauro, você teria coragem de fotocoagular esse pólipo aí? Um eventual, se a gente tivesse certeza de que é pólipo, essa localização? Eu ainda faço fotocoagulação. Na prática, os pacientes... Enfim, é difícil tratar realmente os pacientes como esse, assim, todo mês ele tem que voltar e a gente não tem uma boa resposta, no fundo não é um bom tratamento. Se trocar para a Elia e tiver uma boa resposta, enfim, seria uma possibilidade. Mas mesmo tendo uma boa resposta com a Elia todo mês, depende de onde você está tratando, fica muito difícil. Então, geralmente eu discuto com o paciente e muitas vezes eu acabo tratando e, em geral, tem uma boa resposta. Sim. Você trata só, então, depois de esgotar as possibilidades de antiangiogênico e ver que ele vai precisar de muitas injeções, né? Você não trata de cara? Em geral, assim? não. Atualmente, em geral, eu prefiro começar a tratar com os antiangiogênicos e aí, dependendo da frequência com que é necessária, se for realmente necessário, as repetidas injeções, eu discuto essa alternativa. É difícil, não impossível, mas é difícil apresentar como primeira linha o tratamento com fotocoagulação. Sim, ótimo. Ô, Cleide, só uma colocação. Nesses casos, bom, esse caso ficou bem claro de uma resposta pobre. Na verdade, eu não considero não responder, porque a membrana tem uma velocidade de crescimento, talvez o processo exudativo no primeiro mês, se ele não tivesse respondendo, talvez tivesse um processo de piora da exudação, né? E acho que depois, eu acho que ele é um low responder, vamos dizer assim. E aí eu encurtaria. Essa foi a dica para você no segundo mês encurtar, só para ver pelo menos nesse segundo mês a resposta e não ficar esperando um mês, né? Mas eu tenderia já a talvez avaliar com 15 dias e se não tiver resposta eu já faria a troca da medicação para o Eylea, né? Isso dentre a segunda e a terceira dose, né? Na primeira você já faz a avaliação em 15 dias, depois da primeira? Não, eu não esperaria. Eu faço depois de 4 semanas e se a imagem não... for muito semelhante, aí eu encurto Aí você entre a já segunda e a encurta. terceira. Excelente. Uhum. Então, acho que é isso. A gente tem um paciente com muitas características de paquicoroide, né? O fundo avermelhado, como o Jorge citou, a paquicoroide, um DEP, que não é o DEP típico, não tem aqueles sinais que a gente vê no ACT, de anel, nem ângulo reto, e uma imagem hotspot na endocianina, que embora também não seja absolutamente definitiva para pólipo, ela é muito sugestiva, principalmente se a gente considerar o quadro como um todo, né? Num paciente que não tem drusa e que não tem nada no outro olho, nenhum quadro de central serose. Então, acho que todo mundo concordou aí que, nesse momento, a gente faz o switch para a Elia pensando num pólipo, né? Léo, acho que pode Isso. seguir. Então, doutora Cleide, eu vou continuar, porque na verdade a última vez que eu apresentei aqui na Retina, 3, 4 meses atrás, eu também apresentei uma polipoidal, não sei se vocês lembram, estava até o Elinho, acho que o Jorge também estava, o Mauro, e foi o caso de uma mulher que tinha só metamorfopsia, ela era 20/20, apareceu com essa queixa já há um ano, a gente fez essas imagens, ela trouxe essas imagens, era um Triton, na verdade, e a gente acabou tratando ela diretamente com a Elia, já sabendo do diagnóstico de polipoidal. Então, na época, a gente fez um tratamento no D0, a gente vê que no D15 esse líquido tinha baixado, a gente não injetou mais nela, a gente só observou, e a gente vi recentemente essa semana ela no D75 de uma injeção de Eylea, todo o líquido que tinha, que era pouco, diminuiu,
ela melhorou um pouquinho da visão, e a gente vê que a característica desse DEP em polegar, ele mudou um pouquinho, né, daquela angulação maior, realmente ele ficou menos característico, né? E só para dar a continuidade e feedback para vocês, agora fazer a revisão, então. Muito bom, pode seguir. Então tá, a gente vai falar um pouquinho, não da polipoidal de uma forma geral tão abrangente, a gente vai conversar rapidinho sobre o papel dos exames de imagem na vasculopatia polipoidal da coroide. A gente sabe que cada vez mais a endoscianina tem sido deixada de lado, a gente tem conversado e feito muito mais o OCT, tanto para diagnóstico como para acompanhamento desses pacientes, é o que é justamente que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu começo com esse trabalho de 2018, que já é bem conhecido de todos, que focou um pouco num consenso de nomenclatura para esse grupo, essa sociedade, né, da Ásia do Pacífico de imagem ocular, e definiu alguns termos que sugerem ser cunhados para polipoidal, para vasculopatia polipoidal da coroide, que no caso da lesão do pólipo seria a lesão polipoidal, o pólipo em si, e aquela rede que fica deveria ser corretamente chamada de rede neovascular ramificada. Esse trabalho também trouxe alguns dados importantes, alguns conceitos importantes, que é justamente os critérios diagnósticos, que não são realizados pela endoscianina verde, são critérios diagnósticos estabelecidos através do uso do OCT. E esses critérios vão dar base para vários outros trabalhos que vieram na sequência. Então, eles dividiram entre critérios maiores, aquilo que o Jorge mesmo comentou, a elevação complexa do EPR e aquela lesãozinha abaixo do EPR, uma lesão anelar que ficaria abaixo do EPR e que, no nosso caso, possivelmente uma ruptura de EPR pudesse ter exposto essa lesão anelar, né? O DEP polegar, também um DEP com um ângulo maior que 70 graus, também preenche um critério maior, segundo esses critérios desse grupo. E 4 critérios que eles cunharam como critérios menores, um deles seria esse nódulo alaranjado, a presença de PAC coroide, que é visto em cerca de 50% desses pacientes, a dupla camada, que fica adjacente à lesão polipoidal, e o DEP complexo, DEP hemorrágico ou DEP em M, que também é caracterizado dessa forma. E, através, então, desses achados de alta sensibilidade e alta especificidade, eles dizem que é possível fazer um diagnóstico com alta confiabilidade. Então, a gente vê aqui, quando você tem 3 critérios maiores, você já tem uma especificidade de 91% e a sensibilidade acima de 75%. E mesmo combinando apenas 2 dos critérios maiores, seja a elevação complexa do EPR ou aquela lesão em anel, ou mesmo o DEP em polegar, você teria uma sensibilidade acima de 73% e uma especificidade acima de 84%, se comparado à endoscianina verde, que é o padrão ouro para o diagnóstico, então, da polipoidal. Bom, a gente sabe que grande parte desses pacientes que têm a vasculopatia polipoidal da coroide, eles são variantes da DMRI neovascular com a membrana do tipo 1. Então, muitas vezes a gente está tratando um paciente com DMRI neovascular do tipo 1 e eles acabam não respondendo e a gente deve se perguntar se esse realmente é o diagnóstico, a gente está de frente a um diagnóstico de DMRI ou se a gente pode estar, no caso, de frente a uma variante polipoidal, né? Então, esse é um trabalho que mostra justamente isso. Ele traz alguns OCTs de pacientes, ele separa em 2 grupos, pacientes com polipoidal e pacientes com DMRI, e avalia os OCTs antes do tratamento e após os 6 meses de tratamento desses pacientes que não estavam respondendo bem ao tratamento com antiangiogênico. Então, na imagem do OCT, a gente vê um exemplo clássico de um OCT de um paciente que apresenta polipoidal, e nessa tabela a gente vê justamente esse achado, que pacientes que têm polipoidal, no OCT, no baseline, eles apresentavam essa rede neovascular e esse DEP em polegar em mais de 50% dos casos, ao passo que, então, pacientes com DMRI praticamente não apresentam essas características de lesão. Mas, com o passar do tratamento, sendo tratados esses pacientes com antiangiogênico, essas características são alteradas no OCT. Então, a gente vê aqui, esse paciente foi tratado por 3 meses, e aqui a gente vê uma lesão clássica, um pólipo elevado, eles diminuem e podem passar, então, confundidos. A gente vê aqui que a taxa, após 6 meses dessas lesões, tanto a rede neovascular como o DEP em polegar, já cai até para 24% visto aos OCTs, né? Ao passo que no DMRI jamais nenhum é visto. Então, no momento que você está tratando um paciente, ele começa a não responder e você acha que pode ser polipoidal, você não deve ver o OCT daquele momento. Eles sugerem que você volte para o baseline e procure aquele OCT prévio, que o OCT muda ao passar do tratamento e você pode estar, muitas vezes, deixando de tratar um paciente com polipoidal com outras terapias e perdendo a chance de fazer esse outro tratamento.
Bom, esse outro trabalho ele também traz a importância e levanta uma hipótese que é o tratamento guiado por PDT sem endocianina verde, se isso seria possível, né? Esse aqui é um exemplo de um paciente que fez tratamento com 3 injeções, um paciente com DMRI, fez tratamento com 3 injeções, permaneceu com líquido subretiniano, sem débito polegar ou lesão anelar, sugestivo realmente de um paciente que tinha DMRI, mas que simplesmente não respondia ao tratamento. E aqui embaixo a gente vê um paciente que tratou da mesma forma, mas tem características claras de uma vasculopatia polipoidal da coroide. Utilizando apenas o OCT, a gente poderia guiar esse tratamento com PDT apenas com o OCT e não utilizando a endocianina verde. Então, é justamente isso que esse trabalho visa estabelecer. Como é que ele foi feito, então, esse trabalho? Ele pegou médicos e especialistas em retina que avaliaram diversos OCTs. Então, eles avaliavam OCTs de pacientes com polipoidal, e esses médicos, então, eles demarcavam no OCT a área que deveria ser feito esse PDT. E, a partir disso, os pesquisadores pegavam, então, os exames de endocianina verde e demarcavam a área da ramificação, a área do pólipo, e via se guiar esse PDT através do OCT era semelhante a guiar pela endocianina verde. Então, a gente vê nesse primeiro exemplo que realmente funcionou esses dados, o círculozinho maior é o que eles indicaram como tratamento guiado pelo OCT, e aqui dentro dele era o guiado pela endocianina verde. E no exemplo de baixo a gente vê que esses resultados não foram semelhantes. A gente vê que quando os médicos de retina viram pelo OCT a lesão, eles encaixaram essa lesão vista ao OCT, englobaram o pólipo, mas a parte ramificada acabou ficando de fora. E esse corte é justamente o que mostra essa parte que ficou de fora. Então, eles acharam que esse DEP um pouco mais plano não fosse necessário realizar o PDT nessa área. Em passo que a parte mais de baixo ali, então, eles realmente guiaram a terapia com o PDT. Então, quando o PDT é sugerido através do OCT guiado, a proporção de pólitos cobertos foi de 100%, no entanto, eles deixaram de cobrir algumas redes neovasculares. Tá? A gente não pode dizer que o OCT vai guiar as terapias com PDT, ele pode suplantar a endocianina, porque ainda não se sabe a efetividade do PDT guiado por OCT, porque ainda não existe nenhum estudo que pegou os pacientes, fez o OCT e guiou o PDT através dele, mas isso já sugere que ele possa ser usado também. Bom, a pergunta que vem é se a gente estaria pronto, então, para talvez abandonar a endocianina verde, tendo em vista que a gente já consegue fazer o diagnóstico, a gente consegue acompanhar esses pacientes e possivelmente a gente pode guiar uma terapia com PDT através do OCT também. E certamente a gente ainda não pode abdicar da endocianina verde, do exame contrastado. Esse é o slide daquela apresentação que eu fiz há 3 meses atrás e eu ressaltei a importância da coroide na vasculopatia polipoidal da coroide. Como eu comentei com vocês, a polipoidal é tida como uma variante da DMRI, mas muitas das vezes ela cursa com coroides mais espessadas. Então, DMRI não significa os pacientes têm coroides finas, mas existem algumas exceções, como, por exemplo, os pacientes que têm paquidrusas. E os pacientes com polipoidal. Muitos pacientes com polipoidal têm essa coroide mais espessa e se encaixam mais nos pacientes que têm o espectro da paquicoroide. E aqui a endocianina vai ser bem importante, não só como método de diagnóstico, mas como para a gente poder entender um pouquinho melhor como que funciona o mecanismo dessa doença, como que funciona a paquicoroide, a polipoidal, quando ela está associada ao espectro da paquicoroide. Então, é um trabalho recente que visou justamente entender um pouquinho mais o mecanismo, não só da polipoidal, mas como as outras doenças do espectro da paquicoroide, com relação ao fluxo venoso. Então, eles viram que existe uma redução do fluxo que sai através da esclera, seja ao nível da esclera ou das ampolas verticosas, e essa resistência ao fluxo, a montante, então, aumentaria a pressão venosa, você engurgitaria as veias de Haller, teria uma isquemia de córeo capilar, um estímulo reativo à neovascularização, inclusive a formação de pólipos. E a endocianina foi importante para a gente entender tudo isso, especialmente a endocianina quando feito na forma de grande angular. A gente vê aqui nesse exemplo um paciente que tem uma congestão venosa nas 4 sistemas de vorticosas, apresenta múltiplas áreas de anastomose entre as vorticosas, então existe um retardo no enchimento venoso,
existe uma estase venosa, existe anastomose intervorticose nesse paciente, tá? E é o que é cunhado, já é sugerido chamar de uma corioidopatia de sobrecarga venosa, não é exclusivo da polipoidal, mas todas as doenças em si do espectro que cursam com paquicoroide e lesão de córeo capilar. E aqui, 100% dos pacientes nesse trabalho que tinham polipoidal associado à serosa central, eles apresentavam essas anastomoses intervorticosas, ou seja, talvez essa ligação, esse aumento de engurgitamento, esse aumento da pressão venosa dentro da coroide seja responsável por todos esses achados que a gente encontra na polipoidal associado ao aumento da coroide. Aqui é uma imagem que mostra um exemplo de um paciente com polipoidal e essas anastomoses entrevorticosas. A gente vê nas setas aqui a dilatação das veias de Haller. Aqui a gente vê bem elucidado o pólipo e a rede neovascular ramificada, evidenciando isso. Bom, além do entendimento da endocianina verde para o diagnóstico da polipoidal, ela segue como sendo o padrão ouro. E os dois principais, então, critérios diagnósticos é o do grupo do Japão, que basta uma lesão alaranjada elevada ao FO e uma lesão polipoidal na endocianina verde para dar o diagnóstico. Além disso, a gente tem o grupo Everest, que publicou também critérios diagnósticos, no qual uma lesão que surja em menos de 6 minutos na endocianina verde associada a um ou mais desses achados, nós também teríamos um diagnóstico de vasculopatia polipoidal da coroide através da endocianina verde. Portanto, a endocianina verde ela é importante para a gente entender o mecanismo da doença, como a gente viu agora nas endocianinas de grande angular. Ela segue sendo o padrão ouro para o diagnóstico, apesar do ganho do espaço do OCT. Ela segue padrão ouro para guiar o tratamento para o PDT, mas ela é menos acessível e ela é, sim, um procedimento invasivo que pode ter complicações. O OCT, no outro lado, é mais acessível, ele possui alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico, é bom para avaliar a resposta ao tratamento, e possivelmente é capaz de guiar o tratamento com PDT. No entanto, ele pode falhar ao dar o diagnóstico de polipoidal num paciente que já vem tratando com antiangiogênico, aquilo que a gente comentou. A gente deve sempre olhar, então, no baseline, procurar aquelas características que trazem alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de vasculopatia polipoidal da coroide. E é isso. Obrigado. Excelente, Léo. Parece aula de tese. Muito, muito bom, muito bom. Então, agora a gente vai para a imagem da semana. Boa noite, professores, tudo bem? Boa noite. Bom, depois Vamos lá, o Tomás, então, que vai apresentar. Bom, depois dessa aula brilhante do Léo, eu vou apresentar a minha semana de hoje. Eu também sou residente aqui do serviço. Queria agradecer ao professor Sérgio e ao professor Rony, que me orientaram, me sugeriram a apresentação. E aqui é a imagem da semana. Isso é um pouquinho mais breve que a do Léo, mas acho que vai ajudar também um pouquinho. Só para elucidar, é uma imagem de um homem de 85 anos, com uma história de piora de visão do olho direito recente, com um antecedente ocular de descolamento de retina no olho esquerdo, com múltiplas abordagens, uma suspeita de glaucoma nesse olho direito, e uma acuidade visual de 20/30, emétrope desde a infância, pseudofácico com meios transparentes, expressão normal. Queria perguntar, então a gente tem a retinografia, autofluor, o OCT focado na fóvea. Queria perguntar qual seria a alteração apresentada, qual seria o nome da alteração que vocês veem nas imagens. Bom, alguém quer comentar? Acho que podia descrever primeiro a fotografia, o OCT. Ele era emétrope mesmo? Sim. O que chama a atenção é a falta de pigmento, né? Interplantar, a gente vê os vasos da coroide na foto colorida, uma papila meio pálida, enfim. Mas acho que a falta de pigmentar da retina. Eu imagino que talvez na autofluorescência a gente tem o que seja normal seja só o que está no centro, não seja essa hiperautofluorescência mais generalizada, mas no exame de OCT
talvez uma fóvea plana, com persistência ainda da boa parte da retina interna, mas principalmente uma coroide muito fina. E não sei se encaixaria nesse caso, mas tem uma descrição do SPID que é não seria uma degeneração macular, mas uma degeneração da coroide relacionada à idade, uma coroidopatia relacionada à idade que cursa assim com um afilamento da coroide. Mas lembra até aquele caso de albinismo ocular que a gente discutiu 2 semanas atrás. É isso mesmo, mas vamos dizer que há 20 anos atrás não fosse assim, então ele não era um albino, então é uma coisa que foi adquirida com a idade. Alguém mais quer comentar? Ele tem uma despigmentação adquirida, né? Digamos assim. Isso mesmo. Uma ausência de melanina. Vitiligo? Não tem nada sistêmico. Não tem alguma coisa sistêmica? Não. Então, acho que é isso. Tomás, então acho que podemos ir. Hã? Esses pacientes, não, só complementando o que o Mauro falou, que esse é o diagnóstico mesmo. Esses pacientes têm predisposição a glaucoma, porque eles não têm só pouca coroide na retina, eles têm em volta do nervo óptico também. Então, é como eles tivessem uma isquemia persistente do nervo óptico. Isso seria a causa da prevalência desses pacientes, né, com essa alteração isquêmica da coroide, ter uma proporção grande de pacientes com glaucoma, né? Então, é o que o Mauro disse mesmo, né? Além de glaucoma, eles têm também uma predisposição para uma palidez com ou sem defeito de campo, independente de pressão? Não. O nervo, em geral, é mais pálido e tem uma atrofia peripapilar, Cleide. Você está vendo como ele tem aí, essa atrofia que a gente vê na autofluorescência e na retinografia? Eles têm isso também. Isso se traduz em defeito de campo também ou não? Sim, sim. Tanto pelo glaucoma, quanto pela isquemia. Eles têm uma isquemia difusa de nervo óptico, né? Daí acaba fazendo NOT, ou você tem uma palidez, como esse paciente tem aqui, né? Então, é uma falta de capilar de perfusão de coroide aí, né? Afeta tanto a retina externa, que esse paciente tem predisposição a fazer atrofia geográfica, ter alteração pigmentar como ele tem, quanto ter glaucoma. Então, E o tratamento desse glaucoma, você daria o hipotensor e você acha que melhoraria o fluxo da coroide? É a mesma base? Seria mais ou menos a mesma base de tratamento para o glaucoma, Sérgio? Então, alguns desses pacientes podem ter glaucoma de pressão normal, né? Certo? Porque o problema aqui não é a hipertensão ocular que está fazendo isso, é a baixa de perfusão aqui. Então, né? Então, eu acho que uma boa parte desses pacientes tem glaucoma de pressão normal. O mecanismo é outro. Então, eu não sei, você pode, um tratamento de glaucoma de pressão normal é baixar ainda mais a pressão, para talvez a pressão ocular não ser um impeditivo para o fluxo, né? Mas eu acho que o ideal seria você melhorar a perfusão na coroide, que a gente não consegue, porque é da anatomia deles, né? Eles acabam desenvolvendo isso, essa predisposição a fazer afilamento da coroide, né? Então, Talvez isso. valha a pena usar neuroprotetor, né? Como eles às vezes usam em alguns tipos de glaucoma, usar brimonidina, que tem essa ação. Só acreditar que neuroprotetor para quem funciona. Acredita, né? Só para quem acredita. Mas daí Tomás tem uma revisão disso que tá legal. Tem as drogas que fazem vasodilatação da coroide. Também seria uma linha de tratamento. Exatamente. Eu não sei se consegue aumentar a perfusão, viu, Mauro, com a coroide fina. Eu não sei, realmente. Não sei se tem trabalho, é uma linha de pesquisa mesmo, mas eu não sei se tem evidência clínica disso. Acho que esses pacientes têm pouco recurso, assim, de terapêutico, sabe? Mas é uma ideia, Mauro, com certeza.
O Cleide quer pedir para o Tomás seguir aí, não? Tomás, vai em frente agora. Bom, mas aqui era só o CT mostrando já. É que eu sabia que vocês iam acertar fácil, mas só para deixar bem claro que a coroide era bem fina do paciente. Exatamente isso que o professor Mauro falou logo no começo da descrição. O paciente tem uma coroide muito fina, né, e é realmente essa descrição do Dr. Spade de uma atrofia de coroide relacionada à idade. Antes de eu falar exatamente da atrofia, eu vou falar um pouquinho da espessura da coroide, algumas alterações que a gente tem que olhar nos pacientes e o que vai afetar a espessura da coroide, principalmente para a gente residente saber dessas coisas. Eu achei interessante falar dessa doença hoje, exatamente por essas alterações que a gente vê. É um paciente que ele vai, pela descrição do espelho, ele chega com uma baixa de visão, às vezes sem muito diagnóstico, você não vai ver uma membrana, você não vai ver uma alteração que vai justificar muito bem isso, só uma alteração da coroide, que no estudo dele ele sugere como sendo a causa da baixa de visão desses pacientes. É um paciente que ele tem um risco maior de desenvolver glaucoma, sobretudo glaucoma normotensivo, exatamente pelo que o professor Sérgio falou, de uma diminuição da perfusão, principalmente nessa parte, da parte pré-laminar do nervo, por como coroide e o nervo elas vão dividir a mesma nutrição, a mesma irrigação. E é um paciente que vai responder um pouquinho diferente da maneira que a gente vai fazer injeção de anti-VEGF nos casos de DMRI com membrana. Mas para começar, então, a gente tem que a gente sabe que a coroide é um tecido pigmentário vascular dos 2 terços posteriores da úvea, ele é dividido em 3 camadas, então a gente tem no polo posterior a clara capilar, a Sattler e a Haller, e à medida que a gente vai indo mais para a periferia, a gente tem mais a camada de vasos pequenos da coroa capilar e a camada de vasos grandes, então a gente fica com a coroide com 2 camadas à medida que a gente vai se afastando do polo posterior. A coroide, ela, nos estudos, a gente sabe que a coroide, ela, na parte subfoveal, ela é mais espessa, até pela importância que a nutrição da coroide tem sobre os fotoreceptores e a retina externa, então uma maior demanda dessa nutrição e do oxigênio na parte foveal, e ela vai se afilando para a parte nasal e para a parte temporal. O afilamento nasal ele é mais abrupto, isso pode até contribuir um pouco com essa questão da atrofia peripapilar, da parte do nervo ser mais presente nesses pacientes, mas a gente tem que isso acontece a partir da fóvea, e a gente tem que na região subfoveal a coroide ela é a mais espessa. O importante da gente saber disso é o seguinte: a gente tem que no estudo do Spade também, que se a gente pegar um ponto qualquer da coroide e a gente correlacionar ele com a medida da coroide de maneira geral, a gente sabe que esses pontos eles são a correlação ela é significativa estatisticamente. E sabendo que a coroide subfoveal é a coroide mais espessa, a gente tem que, se a gente pegar uma boa representação da espessura de maneira geral da coroide, é a espessura subfoveal da coroide, que a gente pode usar isso quando a gente for pensar num paciente com pacoroide, ou um paciente que tenha uma atrofia de coroide, como a imagem a seguir. A gente tem que vários fatores podem afetar a espessura da coroide. A coroide, diferente da vasculatura da retina, ela é a parte nervosa, ela tem um fator sobre a regulação do fluxo da coroide, então a gente sabe que a coroide ela é inervada tanto pelos nervos sensitivos quanto pelos autônomos parasimpáticos e simpáticos, e o simpático e o parasimpático ele vai atuar diminuindo a espessura da coroide e aumentando a espessura da coroide respectivamente. A coroide ela vai ser mais espessa de manhã, geralmente isso pelo ciclo circadiano, uma maior quantidade de cortisol pela manhã, e ela vai caindo essa espessura geralmente das 9 até as 5 horas da tarde. O sexo masculino ele tem uma coroide mais ou menos de 18
7% mais espessa do que o sexo feminino, mais ou menos 7% de volume maior no sexo masculino também. Outras coisas que vão afetar a coroide: o ciclo menstrual, a gravidez. Então, o ciclo menstrual, depois da ovulação, a gente tem uma diminuição da espessura da coroide. A gravidez, pelo aumento do fluido, e na mulher grávida a gente tem um aumento da espessura da coroide. E tem algumas doenças também que vão alterar a espessura da coroide. O Cushing, pela questão do aumento do cortisol. A diabetes, ela é um pouco duvidosa, o que ela vai fazer na espessura da coroide. A maioria dos estudos diferem bastante. Alguns falam mais a favor da diminuição da espessura, que tem uma base fisiopatológica pelo dano microangiopático que poderia contribuir para essa diminuição da espessura. Por isso que eu coloquei ela como uma diminuição da espessura. As desordens que vão causar uma inflamação da coroide na sua fase ativa, elas vão aumentar a espessura da coroide, e na sua fase crônica, elas costumam, por alguma cicatrização, atrofia, elas vão diminuir a espessura da coroide. Não vou adentrar em todos os fatores que vão afetar a espessura da coroide aqui, mas isso é uma tabela só para a gente ter ilustrado que a coroide pode ser afetada por bastante coisa. Teve até um estudo que a gente estava fazendo com o professor Cabral no começo do meu R1, que o paciente bebia bastante água. A gente viu, por sinal, que a coroide aumentava muito nesses pacientes, mas a gente nunca chegou a descrever isso no final. Isso é um slide já de uma aula do professor Sérgio, só para lembrar o outro lado, né? Não só da coroide fina, a coroide espessa. A gente sabe que mais ou menos um limiar para a pacoroide é espessura de 347 micrômetros, e os pacientes que têm central serosa, eles têm uma média de uma coroide de 450 micrômetros. Outro fator que é muito importante, que vai entrar na doença que a gente viu hoje, é a idade. Então, a cada década de vida, a gente perde mais ou menos 15 micrômetros de coroide. Isso vai falar para a gente que mais ou menos da infância até mais uns 80 anos, a gente vai perder 1/3 da espessura da nossa coroide quando a gente chegar nessa idade. Esses pacientes que têm uma coroide mais fina, eles vão costumeiramente ter um aspecto de fundo de olho, um padrão mais tigroide, fundos tesselados. A presença dessa atrofia beta, pela essa maior afilamento da coroide na região pranasal da fóvea, então onde a gente vai chegar nessa porção do nervo óptico, pelo fato da coroide não mais fina nessa região ter uma dificuldade de nutrição, e a gente tem também essa questão do glaucoma, está mais presente nesses pacientes. Então, a gente consegue ver uma incidência maior de glaucoma nesses pacientes que têm uma coroide mais fina relacionada à idade. E os pacientes que têm essa coroide mais fina, eles costumeiramente também têm uma maior incidência de pseudodrusas ao ACT. Falando especificamente da atrofia relacionada à idade, em 2009, o Spade ele percebeu que alguns dos seus pacientes eles apresentavam uma baixa de visão, que ele não conseguia atrelar especificamente ao DNRI desses pacientes. Então, ele decidiu estudar essa população, e ele, depois de selecionar esses pacientes, tirando todos os fatores prováveis confundidores, então ele excluiu os pacientes que fossem automíopes, acima de 6, ele excluiu pacientes que tivessem já feito PDT, já tivessem sofrido alguma radiação ionizante, e alguns diversos outros fatores que pudessem afetar o tamanho da coroide que fosse confundidor no estudo. E ele setou um valor arbitrário de 125 micrômetros e estudou os pacientes que tivessem coroide menor de 125 micrômetros. Como no caso que a gente viu, essa imagem apresentada, esses pacientes esses pacientes que tinham menor que 125 micrômetros, ele também dividiu entre os pacientes que tinham DMRI avançada, com atrofia geográfica ou membrana, e os pacientes que não tinham DMRI avançado. Nos pacientes que não tinham DMRI avançado, ele percebeu que os pacientes que tinham essa coroide mais fina, eles
tinha uma maior incidência de glaucoma, então 38% dos pacientes, dos 58 pacientes que ele estudou, tinham glaucoma, 72% tinham uma atrofia beta peripapilar, e 2/3 desses pacientes tinham pseudodruse, e a acuidade média desses pacientes era de 20/40. Então, e na retinografia ele via esse padrão de fundos tesselados, alguma alteração segmentar foveal, e percebeu no estudo do ACT da camada de fibras, defeito de camada de fibras, na maioria das vezes, pacientes com pressão normal nesses olhos. Aqui a gente tem, também ele mostrava que a autofluo não tinha uma alteração importante relacionada à atrofia geográfica, era um paciente que também tinha maior presença de pseudodruse reticular. Então, aqui os 38 pacientes com glaucoma, maior frequência de atrofia beta, e pseudodruse de 2/3 dos pacientes. Nos pacientes que tinham DMRI, que é uma coisa também importante para a nossa prática, para a gente orientar o nosso paciente, é que esses pacientes, eles precisavam, como a gente vê no RAP, uma menor quantidade uma menor frequência de injeções em relação aos pacientes com DMRI. Então, isso eu também achei importante falar para a gente saber como tratar esses pacientes que vão apresentar uma coroide mais fina e um concomitante com uma membrana vascular com necessidade de tratamento. Ele explica isso na parte do glaucoma ele concluiu nesse trabalho, que a alteração macular, a alteração da baixa de visão era causada por essa diminuição da coroide. Então, essa menor suprimento da coroide ia afetar os fotoreceptores, da mesma maneira que ela poderia afetar o nervo óptico, causando o dano no nervo óptico e dano glaucomatoso, e que isso era mostrado juntamente com a atrofia beta. Foi uma apresentação bem breve, eu queria falar exatamente dessa doença, pelo que eu falei um pouquinho mais cedo, que eu achei importante, porque é um paciente que ele é um pouco diferente de um paciente DMRI comum. Ele vai ser um paciente que é importante a gente procurar investigar um glaucoma nesse paciente, caso ele não tenha diagnóstico, mesmo com a pressão normal. É um paciente que vai necessitar de uma frequência diferente de injeção. Então, nos casos que eles apresentem uma piora de visão sem uma alteração importante da propedêutica, a gente saber orientar esses pacientes também uma possível causa se é a coroide mais fina. Era isso que eu queria falar hoje, foi bem breve. Muito obrigado. Cleide. Pode seguir, Pimentel. Entrego para você. Não, então, agradecer ao Tomás pela revisão, que foi excelente a ideia dele falar dessa atrofia de coroide relacionada à idade, né? Então, uma revisão, parabéns, Tomás. Obrigado, professor. Eu, Cleide, a revisão, o artigo, né? Eu achei importante esse artigo porque a Renata Maia, que vai apresentar, que é R2, se ela quiser ir compartilhando, o artigo fala de uma revisão da classificação de HOP, é a terceira revisão. A última tinha sido em 2005 e teve muito avanço no entendimento de HOP nesse período, né? Então, eles mudaram algumas classificações, eles falam de uma zona 2 posterior, que a Renata vai explicar, do NOT, o estágio 5 eles subdividem, né? Eles mantêm os termos doença plus, né? Eles que mais? Eles definem uma doença agressiva, que eles chamam de AHOP, né? Mudando a definição anterior de uma doença agressiva posterior, né? Só colocam uma doença agressiva. E eles introduzem dois termos, que é regressão e reativação. Reativação porque se trata agora muito com antiangiogênico, a HOP. O antiangiogênico tem um período de ação, depois você pode ter reativação, que era muito incomum com laser. E agora se tornou muito mais comum. Então, acho interessante ver o que a Renata vai revisar e a gente memorizar isso, tá?
Então, Renata? Estão me ouvindo bem, professor? Sim. Minha internet está um pouquinho instável, porque deu uma queda de luz aqui no bairro, por conta da chuva, então se tiver qualquer problema, pede para alguém me avisar, que aí a gente tenta, eu falo de novo, ou enfim, tá bom? Mas está dando para ouvir bem, pode ir. Tá bom. Então, boa noite a todos. Meu nome é Renata Maia, eu sou residente do 2º ano. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela orientação desse artigo que eu vou apresentar hoje. Como ele já introduziu, foi um consenso sobre retinopatia da prematuridade, a 3ª edição. A primeira forma, né, o primeiro consenso foi feito em 1984, ele foi atualizado depois em 87, em 2005 recebeu a última revisão, após isso só agora, em março de 2019, foi feita uma revisão de literatura em um comitê internacional, que cerca de 17 países fizeram parte dessa revisão. E, bom, então assim, a gente sabe, né, que cada paciente deve ser classificado de acordo com os seguintes parâmetros: zona, doença plus, estágio e extensão. E aí eu vou focar um pouquinho em cada um desses aspectos para a gente falar bem sobre essa classificação. Então, começando pela zona, a gente sabe que a zona diz respeito à localização da vascularização. Então, só revisando um pouquinho da fisiologia, a nossa vascularização retiniana começa mais ou menos na 13ª semana de gestação. E a gente tem uma progressão, né, da região peripapilar para a periferia da vascularização. E é mais ou menos um bebê a termo, já tem o fim da vascularização da retiniana. Então, a gente pensa, né, porque em crianças prematuras vão ter uma vascularização mais deficiente. E aí ele classifica em zonas a presença dessa vascularização. A zona 1 seria um círculo com raio aproximadamente 2 vezes a distância do disco, a fóvea, como está exemplificado na imagem. A zona 2, a extensão nasal é até a ora serrata, e ele tem mais ou menos o mesmo raio na região temporal, superior e inferior. E a zona 3 seria essa crescente de retina residual, além da zona 2, tá? Essas zonas já eram classificadas no consenso anterior, mas houve algumas mudanças. Então, eles colocam, né, que a localização da zona mais posterior da vascularização retiniana ou lesão da ROP define a zona cometida, tá? E em relação às mudanças agora, eles definem a zona posterior 2, que é uma região que começa entre a margem entre a zona 1 e 2, estende a zona 1, na verdade, em 2 diâmetros de disco. Então, aqui nessa imagem fica mais claro entender isso. Na linha tracejada, é a zona posterior 2. E eles também definem uma lesão de Notting, que é como se fosse uma lesão da ROP, de 1 a 2 horas de relógio, em zona mais posterior. E se esse Notting estiver presente, ele deve ser incluso na classificação. Então, por exemplo, zona 1 secundária a Notting, certo? Se o Notting estiver presente na zona 1, ele coloca esse exemplo na classificação. Bom, esses são os aspectos sobre a zona. Falando agora um pouquinho sobre a doença plus, em relação à dilatação e tortuosidade dos vasos retinianos no polo posterior. Então, ele já definia em 2005 o estágio pré-plus, que eram dilatações e tortuosidades presentes, mas insuficientes para serem doença plus. E em 2021, eles trazem esse conceito agora como um espectro contínuo. Então, nessa imagem mesmo, eles trazem do verde até o vermelho, sendo o verde o normal, até o vermelho com doença plus. Então, passa do normal, pré-plus, até chegar ao plus. E essas alterações são localizadas na zona 1, que ele já tinha definido previamente, tá? Então, aqui na imagem a gente consegue ver a retinografia do setor verde, está sem alterações, quanto a do setor vermelho tem bastante dilatação e tortuosidade dos vasos retinianos. Então, o artigo traz essas imagens, tá? A A e a B e a C, ele dá como exemplo de doença pré-plus, que a dilatação e a tortuosidade estão presentes, mas são insuficientes para definir doença plus. Já a imagem D, E e a última F consideram como doença plus mesmo, tá? Essas setinhas brancas, eles até mostram como se fosse o início de uma neovascularização, tá? Então, esses são os estádios de doença plus, bem definida.
Falando um pouquinho agora do estágio, então, recapitulando, né, os prematuros, eles têm um desenvolvimento incompleto da retina. Então, como essa imagem que o artigo traz, a gente consegue ver pelas setas brancas, que no polo posterior meio que finaliza a vascularização e a gente vê uma área de retina avascular. Então, o estágio é descrito quando tem achados de Hope entre a zona vascularizada e a vascular. E se mais de um achado estiver presente, inclui-se o estágio mais grave na classificação. Então, a gente tem o estágio 1, que é apenas a linha de demarcação, é uma linha fina entre a junção da retina vascular e avascular. É plana e esbranquiçada. Então, nessa imagem A, a gente consegue ver essa linha bem delimitada pela seta branca, e no B também a gente consegue ver a mesma linha, com a presença de um note indicado pelas setinhas pretas. No corte do OCT, ele também consegue mostrar essa linha de demarcação, que é bem a transição mesmo da retina vascularizada para a retina avascular. O segundo estágio seria a crista, que também é a presença de uma linha branca, só que dessa vez ela vai ser elevada, tá? Então, a crista ela tem que ter elevação. E ela pode ser branca realmente, ou ela pode ser rósea. E o artigo ele traz essas imagens, né? Tanto a imagem C quanto a imagem D. E aqui a gente consegue ver o corte de OCT, que ele marca esse espessamento das camadas internas da retina, como a crista, tá? Bom, o estágio 3 já seria a neovascularização extraretiniana, então da crista até o vítreo. E ela pode estar presente mesmo sem o estágio 1 ou 2, tá bom? Então aqui a gente consegue ver nessas imagens que o artigo traz a presença de neovasos bem próximos a essa crista, tá? Indicados pela seta branca. Aqui no corte de OCT, B-scan, a gente também consegue ver os vasinhos indo em direção ao vítreo, tá bom? E aqui no outro corte a gente consegue ver, inclusive, a presença de algumas hemorragias. Bom, agora eu vou falar um pouco do conceito de Hope agressiva, que o artigo traz que é um desenvolvimento rápido de neovascularização patológica e de doença plus, sem antes passar pelos primeiros estágios. Então, é uma forma rapidamente progressiva e severa, que já vinha sido descrita em 2005, ele só aprimorou os conceitos de Hope agressiva. Então, ele fala que, assim, o tempo da doença e a aparência da normalidade é o que define realmente a Hope, e não a localização propriamente dita. E ele substitui o termo de Hope agressiva posterior para somente Hope agressiva. Então, aqui a gente consegue ver algumas imagens que ele exemplifica essa Hope agressiva, que seriam a dilatação, a tortuosidade bastante evidentes, podem não ter shunts arteriovenosos e essas dilatações em loop vascular, que ele descreve como bem marcante desse achado. E vejam que nessas imagens a gente não vê a presença muito marcada da linha de demarcação, da crista, ou seja, dos estágios 1, 2, seria ele pula etapas essa Hope agressiva. E aqui no artigo ele também traz as imagens de fluoresceína, que a gente consegue ver no exame contrastado a presença desse loop e dos shunts arteriovenosos. Bom, então o estágio 4, ele traz como descolamento de retina parcial, tá? Que pode ser mácula 1 ou mácula off. O mácula 1, ele traz como estágio 4A e o mácula off 4B. Ele pode tanto ser da forma exudativa quanto tracional. E você vê que a gente percebe a perda do detalhamento da coroide abaixo da região do descolamento. Pode ter ectopia macular e estreitamento das arcadas, que indica mais um descolamento tracional, tá? Então, aqui na imagem a gente consegue ver indicado pela setinha branca a região do descolamento na apresentação A. Na imagem B já é um descolamento mais extenso. Em imagem C, a gente vê esse estreitamento das arcadas, que é característico de tração. Bom, como eu falei, ele pode ser exudativo, que pode acontecer, né, dias após o tratamento com laser, e o tracional, que é associado à proliferação fibrovascular. E ainda ele traz esse padrão em vulcão, que está bem evidenciado aqui na imagem que a fóvea está descolada, mas a periferia pode estar aplicada, tá? Então, é esse padrão de vulcão que ele classifica que pode estar presente mais prevalentemente na Hope agressiva.
E aqui eu trago as imagens de OCT, desses descolamentos de retina parcial. Os asteriscos das imagens indicam a área de descolamento, tanto na imagem A quanto na imagem B, e as linhas tracejadas marcam a área de descolamento na retinografia. Agora, falando do estágio 5, ele aborda o descolamento de retina total, tá? E aí ele classifica a característica, se é em funil aberto, se é em funil fechado, tá? E ele traz uma nova classificação. Então, o estágio 5A seria o disco óptico é visível na fundoscopia, então seria um funil aberto. O estágio 5B seria que o disco não é visível, então seria um funil fechado com extensa fibrose. Já o estágio C seria um funil fechado, né? Então o estágio B, mais alterações em segmento anterior, então opacidades corneanas, alterações de íris. Bom, agora acabando os estágios, agora eu vou passar para a quarta etapa da classificação, que seria a extensão, que é utilizada horas de relógio mesmo para classificar. Então, são divididos em setores mais ou menos de 30 graus. Bom, o artigo ele traz alguns outros conceitos. Então, ele traz o conceito, como o professor falou, de regressão, que ele classifica como uma involução / resolução da ROP, que pode ser espontânea ou após o tratamento. Então, a gente consegue ver os sinais vasculares, que seriam a redução da dilatação e tortuosidade, a retina periférica pode se tornar vascularizada e a involução da túnica vasculosa lentes. Essa retina ela pode se tornar vascularizada de forma completa ou incompleta. E aí ele traz esse conceito de PAR, que é a retina vascular persistente, né, ou permanente. E aí eu trago para vocês um exemplo de regressão da doença da ROP, que aqui a gente consegue ver na imagem A, a linha de demarcação bem marcada. Segunda imagem seria o tratamento com laser, e a terceira imagem que a gente consegue ver já um fundo de olho com um tratamento bem estabelecido. Bom, e após o tratamento com anti-VEGF, essa regressão ela é mais rápida, de 1 a 3 dias a gente já consegue perceber a melhora do quadro, tá? Em relação ao laser, que eu não falei, mas seria de 7 a 14 dias mais ou menos a regressão do quadro. Então, realmente, com anti-VEGF tem uma regressão mais rápida. Agora, o segundo conceito que ele traz seria de reativação, que seria uma recorrência de achados da fase aguda da ROP. Então, ocorre mais, esse conceito foi mais abordado depois do início do tratamento com anti-VEGF desses olhos, porque acontece mais realmente após o tratamento com anti-VEGF do que em comparação com o laser. E é afetado pela tanto a dosagem quanto a escolha do anti-VEGF, e a reativação pode não seguir a sequência natural da ROP, então pode pular um estágio 1, 2, aí para o estágio 3, por exemplo. E você classifica do mesmo jeito, só que você adiciona a palavra reativado no final da classificação. Então, ele mostra um exemplo, né, no artigo, com 34 semanas pós-gestação. Ele fala que existiu a injeção de anti-VEGF, vejam aqui a linha de demarcação com o norte nessa região, indicada pela seta branca. Depois, com 38 semanas, a gente consegue ver a regressão parcial do quadro. Já com 51 semanas, a gente vê de novo a presença da linha novamente nessa região. Então, demonstrando uma reativação. E ele traz o último conceito das sequelas tardias relacionadas ao ROP, que o parto realmente prematuro acarreta uma série de alterações. Então, ele pode ter um descolamento de retina tardio, pode ter área de retinosquise, a retina vascular persistente, como eu havia comentado a classificação previamente, podem ter anormalidades maculares, como, por exemplo, redução da área das AF, anormalidades na vascularização, então a tortuosidade pode continuar aumentada de forma permanente, pode existir drag macular, e o glaucoma também, principalmente o glaucoma de ângulo fechado, tem mais risco em pacientes com ROP. Então, só resumindo o que eu quis trazer do artigo, então a gente tem a classificação de acordo com a zona, que a gente tem dividido em zona 1, 2 e 3, e a zona 2 posterior, que é indicada pela linha tracejada, que foi uma novidade desse artigo. A gente tem a doença plus,
que a gente vai classificar de acordo com a dilatação e tortuosidade no polo posterior. A gente tem a presença dos estágios, que seriam o estágio 1, a linha de demarcação, o estágio 2, a presença de crista, o estágio 3, a presença de neovascularização extra-retiniana, o estágio 4 seria o descolamento de retina A, parcial no caso, né? A, mácula 1 e B, mácula off. O estágio 5 seria o descolamento de retina total, sendo A em funil aberto, B em funil fechado e C com alterações do segmento anterior. A extensão é definida em 12 setores de acordo com as horas de relógio, e a regressão seria a involução e resolução da HOP, a reativação seria a recorrência da fase aguda de HOP, as sequelas seriam aquelas que a gente comentou previamente, persistência da retina vascular, glaucoma, alterações vasculares, e o conceito de HOP agressiva é uma forma severa e rapidamente progressiva na zona 1 ou 2, que normalmente não passa pelos estágios iniciais da HOP. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido claro. Agradeço novamente ao professor e obrigada. Excelente, Renata. Parabéns pela revisão, viu? Super didático, ilustrativo, perfeito. Parabéns. Acho que para todo mundo que quiser rever HOP, esse artigo é de leitura obrigatória, tá? Então, parabéns, Renata. Depois está disponível lá no OFT-USP o artigo, quem quiser é só baixar e ler, que ainda não leu. Tá? A gente continua com a Elisa. Parabéns, viu, Renata? A Elisa é preceptora e a Elisa vai mostrar um caso cirúrgico para a gente discutir. Tá, Elisa? Boa noite a todos. Eu vou apresentar o caso cirúrgico de hoje. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Pedro Rissoli e ao Dr. Lívia Conce, que ajudaram nos procedimentos, e ao Dr. Tiago Machado, que ajudou na documentação. O nosso caso é um homem de 50 anos que realizou retinopexia pneumática há 1 ano no olho esquerdo no nosso serviço. Então, esse é o aspecto do fundo do olho do paciente documentado há 1 ano. Ele chegou para a gente com queixa de fotopsias no olho esquerdo há 5 dias, com acuidade visual um pouco menor, de 20/40, e com esse achado no fundo de olho. O paciente apresentava um descolamento de retina superior, com uma rotura maior e com 2 roturas menores ao lado. No ACT, a mácula estava aplicada. E, diante disso, eu queria abrir para a discussão. Tudo bem. Então, Jorge, Leandro, Elinho, vocês queriam discutir? Então, o paciente foi tratado com pneumática, uma ruptura temporal superior, e ele recidivou com outra ruptura superior às 12 horas. Qual o procedimento mais adequado para se fazer aqui? Pelo que eu entendi, primeiro, assim, a idade do paciente, ele tem quantos? 50 anos. Né? 50. E é mais de uma rotura? Única agora. Única às 12 horas, certo, Elisa? É uma rotura às 12 horas com 2 roturas pequenas ao lado. Isso. Então, um intervalo menor que 30 graus. São bem próximas as roturas. Dá para considerar como se fosse uma, Leandro. Então, eu acho que sim. É por isso que eu estava querendo... Porque se fossem várias roturas espalhadas, eu acho que mudaria minha conduta, mas se são roturas muito próximas, eu acho que uma nova pneumática seria uma possibilidade para esse caso, sobretudo se houvesse descolamento do vítreo posterior, né? Casos em que haja o vítreo posterior ainda colado, muitas vezes a pneumática pode forçar novas roturas que apareçam, né? Mas um descolamento do vítreo posterior e essa nova rotura às 12 horas, que é uma posição que favorece muito a pneumática, ainda mais do que a primeira posição, eu acho que eu faria uma pneumática, aí seria a minha primeira opção para esse caso. Leandro, eu te perguntar uma coisa, antes que o Elinho e o Jorge respondam. Se tivesse no HC, eu concordo com você. Se tivesse um consultório, se o paciente fosse particular, e você tivesse feito uma pneumática e tivesse essa recidiva, você manteria a sua conduta de pneumática ou você faria uma vitrectomia primária? Olha, essa recidiva foi 1 ano depois, né? Eu não sei, eu acho que isso daí poderia ser conversado com o paciente, né? Uma pessoa de 50 anos, se você vai para uma vitrectomia, não está errado, você já remove todo o vítreo e tal, resolve. Provavelmente vai ter que, esse cristalino dele vai opacificar, ou você vai fazer a faco no primeiro momento, ou eventualmente após vai desenvolver catarata. A chance é bem grande com uma pessoa de 50 anos.
Então, eu poderia ter essas duas opções, conversar com o paciente e dar essas duas opções. Um buckle aí que eu realmente não faria. Numa pessoa de 50 anos já, eu não sei, não seria a minha primeira opção para uma lesão superior aí. Mas eu acho que poderia fazer as duas coisas, Sérgio. Perfeito, perfeito. Jorge Alinho? Minha primeira opção seria pneumática, repetir pela localização perfeita que está aí. E se não viesse a funcionar, a vitrectomia. Talvez associada a um facto, se com gás, com a manipulação, a catarata começasse a progredir. Mas buckle não seria a opção, não. Perfeito, perfeito, Jorge. Então é concordante com o Leandro. Hélio? Eu faria pneumática também, mas acho que uma opção é a vitrectomia. E uma vez que a pneumática deu certo a primeira vez, acho que seria mais fácil de convencer o paciente de fazer ela de novo, né? Sim. Acho que ele se sentiria mais motivado, e você explicando de novo, enfatizando que poderia desenvolver catarata, tudo, eu reforçaria aí que eu seria mais enfático em fazer a pneumática. Se não desse certo, aí eu partiria para a vitrectomia. Perfeito, perfeito. Então, por ele já ter feito antes, por ter as suturas agrupadas dentro de 1 hora de relógio, né, 30 graus, e o paciente já ter a experiência antes, eu acho que seria a primeira opção. A segunda opção, vitrectomia primária. Elisa, mostra o que... Então, houve uma concordância aqui, né? Você agora, mostrar, se essas roturas fossem fala. espalhadas, Sérgio, aí eu vitrectomia. Aí eu já acho que a pneumática não seria uma boa opção se essas roturas estivessem mais esparsas, vamos dizer, né? Isso, e com gás de longa duração, né? Isso. Beleza. O paciente ele realizou a retinopexia pneumática. Esse é o aspecto 3 dias depois da injeção do C3F8. A bolha ficou grande, ela conseguiu cobrir a rotura e logo a retina ficou aplicada. O paciente foi submetido então à realização do laser nas roturas. E esse é o aspecto 2 meses depois da pneumática. O paciente estava mantendo essa visão de 20/40. No OCT, na fóvea, a gente consegue perceber que ele está com um pouquinho de líquido subretiniano e um início da formação do mamer. Elisa, Então, talvez não seja só comentado, talvez não seja só líquido subretiniano, porque ele tem cisto intrarretiniano também. Uma coisa que a gente tem que diferenciar aqui é o Irvine Guess, viu? Você está vendo cistos intrarretinianos? Não é comum você ter loculação, porque eu entendo o que você está falando, pode ser ter líquido sobrado na região macular. Ele tinha descolamento macular? Não, né? Não, então, inicialmente a máquina estava aplicada, mas como ele fez a pneumática, eu pensei que pudesse ter sido deslocado esse líquido após a bolha. Então, o líquido é reabsorvido muito rápido, porque se você bloqueia a rotura, o EPR acaba reabsorvendo muito rápido o líquido. Eu acho que é difícil de ter ido para a mácula. Eu acho mais compatível com o Irvine Guess. Então, talvez você use, usando colírio tópico anti-inflamatório, né, corticoide e não hormonal associados, ou até uma injeção intravítrea de triazonolona, seria uma outra opção. O que vocês acham aqui? Líquido, loculação de fluido na mácula, ou tem mais jeito de Irvine Guess? Olha, os cistos falam mais a favor de Irvine Guess, né? Agora, o Irvine Guess, geralmente, os casos que eu vejo, né, Sérgio, você tem bastante cisto e um pouco de líquido. Aqui fora, esse líquido tá gozado, né? Ele tá com esse padrão bem pronunciado na fóvea, né? Mas, de qualquer forma, tem cisto intrarretiniano, eu acho que tratar para Irvine Guess, eu acho que está correto, está perfeito. E vamos ver qual que é a evolução, né? Talvez essa membrana epirretiniana também esteja contribuindo para manter essa mácula um pouco mais armada, vamos dizer assim, e resistente a ceder a tudo, né? Mas eu trataria com colírios mesmo e veria depois de um mês e meio, qual que é a reação. Jorge e Hélio, algum comentário sobre isso? Antes da Elisa continuar? O diagnóstico pode se confundir mesmo, né? É que a gente não vê um exame de OCT com 2 meses direto, né? A gente geralmente faz um acompanhamento evolutivo, pelo menos com 1 mês, para ver como é que está
nessas alterações. Mas o cisto ele é bem pequenininho, eu concordo que tem uma tendência para o edema macular cistoide. Se tinha muito fluido antes, você vê que tem uma rarefação de epitélio pigmentado, só se foi muito lenta essa absorção de líquido, né, para dar um descolamento, ainda descolamento seroso pelo líquido secundário ao DR, aí, subretiniano, né, mas o tratamento não mudaria, eu acho que o tratamento seria com anti-inflamatório não hormonal e hormonal, e acompanhar a evolução. Mas se tivesse uma imagem de um mês, acho que ficaria mais claro para a gente poderia discutir um pouco melhor isso daí. Concordo, perfeito. Jorge, algum comentário sobre isso? Eu trataria como fosse vingança. Então, Elisa, é uma sugestão, tá? O que o Elinho falou é importante. Se você tivesse um OCT, é que a gente não faz comumente o OCT, a não ser que, ainda quando o paciente está recuperando visão, né? Mas com 2 meses para justificar o 20/40, é interessante fazer para a gente ver o que está acontecendo. Mas se tivesse de um mês, a gente veria se não tinha, se tinha um pouco de líquido subretiniano. Normalmente, o Irvine Gas, ele começa com esse líquido intrarretiniano, né, na plexiforme. Numa fase mais avançada, ele forma um líquido subretiniano, que em geral, o último a reabsorver. Então, não sei, a gente aí teria uma noção de evolução de tempo do líquido do Irvine Gas. Mas eu acho que é interessante, como foi que todo mundo concordou aqui, e tratar topicamente, né, menos invasivo, e talvez ele tenha uma resposta mais rápida, tá? Perfeito. Doutor Sérgio, licença, Oi, eu tenho fala, uma Lívia. dúvida. Oi. Nesse OCT, parece que tem um defeito que se estende quase até a limitante interna. Será que ele não está formando buraco macular? Essa é a outra opção, né? Essa é outra opção, porque aí precisaria mais cortes, Lívia. Eu concordo com você, né? Você viu, o que a Lívia falou é que nesse corte central, Elisa, quer ver, ó, se você conseguir frear um pouquinho, o corte teria que ser, os scans teriam que ser mais próximos um do outro, mas pode ser que você perde a solução de continuidade aí nesse corte um pouquinho mais, aí, ó, né? Aí, tá vendo? Pode ser que seja um buraco macular que esteja se formando. É uma outra opção. De todo jeito, tem artigos publicados sobre isso, de tratamento de buraco macular com a espessura pequena, buraco macular idiopático, pequenos, com bastante cisto, de regressão com tratamento com colírio tópico também. Então, o tratamento para as duas condições, Lívia, seria o tratamento tópico, tá? E é claro que a gente vai acompanhar. Se ele abrir um buraco macular, porque ele tem uma atração tangencial por causa da membrana, né? Então, seria uma outra forma que contribuiria para a formação do buraco. Tem descrição de vários artigos de pós-vitrectomia, formação de buraco macular, talvez você removendo o ealoide, seria uma atração antero-posterior para estimular a formação do buraco, né? Então, a gente precisa ficar de olho nisso. Eu concordo com você. É um diagnóstico inicial, certo? Ele tem aquela linha vertical logo no topo do descolamento seroso, que é uma linha de tração, né? Naquele quarto. É o buquê dos cones, né? Isso. O sinal é um pouco sinal de antes buquê. desse. Um pouquinho Volta antes. Um pouquinho, Elisa. Nesse aí já dá. Nesse dá para ver. É isso. Essa linha vertical, um pouquinho deslocada para temporal, logo em cima do líquido subretiniano, tá? Aí seria como se fosse as células de Miller sendo tracionadas, aí você tem essa hiperrefletividade. Então, sinal de risco para buraco mesmo, né? Então, exatamente, Cleide, excelente. Então, a gente tem que ficar de olho nesse paciente pelas as duas situações. O buraco, a gente vai ver a evolução dele com a CT, tá, Elisa? Aí depois você traz para a gente rever, tá? Perfeito. Muito obrigada. Tá. Se quiser continuar, acho que você vai falar mais um slide aí, né? Continuando só relembrando, né, esse estudo publicado na Academia Americana de Oftalmologia em 2018, o PIVOT, que foi até discutido numa reunião nesse mesmo ano, ele traz os resultados, né, da retinopexia pneumática comparado com a vitrectomia no tratamento do descolamento de retina hematogênico primário não complicado.
É óbvio que é um pouco diferente do nosso, que já era um redescolamento, mas ele traz dados importantes, mostrando que a pneumática ela apresentava boa acuidade visual, melhor score visual funcional e menor incidência de catarata quando comparado à vitrectomia posterior. E apesar de ter uma taxa de sucesso anatômico um pouco menor, os pacientes que redescolavam depois de retinopexia pneumática, isso não afetava a acuidade visual final deles, com a maioria apresentando acuidade maior que 20/40 no final. Então, esse é um procedimento que tem muitas vantagens, principalmente no nosso contexto, que a gente lida com falta de recursos, de leitos de internação, de dificuldades para salas cirúrgicas. Então, é um procedimento ambulatorial, que tem menor custo, que faz com que o paciente não tenha necessidade de ser internado e não dificulta também a realização de outros procedimentos, caso eles sejam necessários, tanto a vitrectomia quanto uma introflexão podem ser realizados depois sem grandes complicações. Relembrando só as indicações e as contraindicações da pneumática, então a gente precisa avaliar o paciente, então idealmente uma rotura única ou um grupo de roturas menor que 1 hora de relógio, como o nosso paciente apresentava. As roturas têm que estar no meridiano superior, entre 8 e 4 horas, e não pode ter látices extensos ou tração extensa. No estudo pivô, ele não contraindicou a pneumática nos pacientes que apresentavam látice ou apresentavam até roturas na retina colada, mesmo que esses látices ou roturas fossem na retina inferior. Então, esses pacientes podiam fazer retinopexia pneumática. Ainda trazem algumas indicações estendidas para esse procedimento, também podendo ser realizado em pseudofásicos, afásicos, e eles consideram, em alguns casos, até um distanciamento de 3 horas, que já é um pouco maior do que a indicação clássica. Em relação às contraindicações, está contraindicado em pacientes com opacidade de meios, já que esse procedimento vai ter que ser realizado depois o laser ou a crioterapia da rotura para que tenham sucesso, né? Pacientes que tenham o PVR grau C ou D, se o paciente não puder manter a posição de cabeça, que é essencial para o bom sucesso do procedimento, o paciente manter a posição de cabeça até que o laser faça seu efeito e cicatrize. Pacientes que tenham glaucoma severo ou que necessitem viajar para diferentes altitudes, né? Ou fazer uma viagem de avião, ou então viajar para altitudes diferentes, já que o gás pode sofrer expansão e pode gerar complicações oculares secundárias a isso. Aí, só uma breve resumo da retinopexia pneumática, não sei se algum assistente quer fazer outra consideração. No estudo pivô, eles não consideraram a questão do DVP para a indicação da pneumática, mas a gente até apresentou aqui alguns casos, né, que quando você tem uma interface vitro-retiniana muito ruim e um vítreo muito aderido, a pneumática ela pode fazer com que outras roturas sejam abertas. Então, a gente tende a ter um pouco mais de cautela nesse procedimento quando tem essa interface muito doente. Foi até um comentário do professor Cabral, né? Não sei se vocês querem fazer mais alguma consideração. Então, quando você não tem DVP, seria uma indicação para fazer uma introflexão escleral. Né? É mais difícil você entrar no olho, fazer a DVP na vitreia, então talvez a introflexão escleral tivesse uma indicação. O Leandro... Leandro, você quer fazer algum comentário sobre pneumática em geral, do que Elisa apresentou? Depois Elinho... Achei excelente a revisão dela. Eu, na clínica privada, eu confesso que eu indico menos do que aqui no hospital, por conta de facilidade de levar o paciente ao centro cirúrgico. Aqui no hospital, às vezes, a gente força a pneumática para posições menos ideais, né? Às vezes o paciente de lado, tudo, e a gente vem tendo algum sucesso, assim, se o paciente é colaborativo, às vezes até para meridianos mais verticais, roturas às 3, 9 horas, você consegue. O que na clínica particular eu não faço, né? Na clínica particular, geralmente, eu escolho muito bem o paciente para pneumática, seriam roturas superiores, únicas, com descolamento do vítreo, e sendo que eu explico para o paciente que a chance de sucesso é um pouco menor do que de um procedimento um pouco maior. Deixo tudo isso na mesa e a gente decide em conjunto. Mas é uma opção mais barata, é uma opção que para sistema público eu acho que faz muito sentido, porque a gente consegue realizar isso no mesmo dia, em ambiente ambulatorial, né? Então, com essas considerações, eu acho que é algo que tem que ter familiaridade com a técnica e é bem útil, sobretudo no nosso ambiente público. Perfeito, Leandro, concordo integralmente.
Elinho e Jorge, algum comentário sobre pneumática a mais aqui? Não, acho que foi tudo muito bem comentado já. A revisão foi perfeita, seguindo os critérios aí, acho que tem bons resultados, mas eu também na clínica privada, eu também não é a principal indicação. Perfeito, Jorge? Com relação à pneumática, esse mesmo grupo que escreveu esse artigo belíssimo que ela acabou de escrever, é o grupo do Raj Muni lá do Canadá, do Toronto, que ele defende que a pneumática é a melhor técnica cirúrgica em termos de qualidade de visão. Eles procuram muito discernir a técnica e a recuperação visual. E eles estão tentando provar que quando você faz vitrectomia e usa perfluor, você tem a maior possibilidade de displacement, ou seja, de deslocamento da retina, e que isso seria um dos grandes fatores de baixa visual no pós-operatório. E que a pneumoretinopexia, que geralmente você bloqueia a ruptura e você tem uma absorção pelo tegmentar um pouquinho mais lento, menos agressivo, que isso a retina preservaria a sua exposição anterior e com isso preservaria a visão. Ele classifica que, em primeiro lugar, em qualidade de visão, é a pneumoretinopexia, depois o buccal e, por final, a vitrectomia. Então, ele preconiza que você deveria fazer tentativa de pneumoretinopexia em todos os pacientes possíveis e que, se não colar, que aí você mudaria a técnica a depender da situação. Mas a pneumoretinopexia está ganhando muito espaço atualmente com essa tentativa atual de qualidade de visão em pós-operatório. Perfeito, Jorge, é isso mesmo. E é interessante que na vitrectomia você acaba tirando as opacidades do vítreo, né? Você tem um DVP, você tem um monte de opacidade. Com a pneumática você não consegue retirar, nem com a introflexão. Então, teoricamente, o paciente com vitrectomia deveria ter um nível de visão um pouco melhor. Talvez o mesmo nível de visão, mas uma qualidade nesse nível de visão. Digamos que estivessem ambos 20/30, mas a qualidade do 20/30 na vitrectomia deveria ser melhor, né? E o que eles observam é que não, como o Jorge falou. Não é uma unanimidade isso, né, Jorge? Mas está ganhando muita força. Se você pensar, uma das lectures da Euretina foi sobre qualidade de visão e foi citado sobre isso. Então, a força está ganhando muito grande, que uma das justificativas da gente ter baixa de visão no paciente pós-escolamento de retina é você deslocar a retina. Que a gente consegue agora provar bem esse deslocamento através dos prints dos vasos que a gente consegue ver na autofluorescência. Então, você faz a autofluorescência, onde estava o vaso anteriormente, aparece lá a sombra, e você vê que o vaso saiu do lugar e a retina não está mais na posição que estava originalmente. Exatamente. Agora, se isso influenciou na visão, né, Jorge, são outros 500, né? Mas eles estão tentando provar, tem alguns estudos que já estão publicados, outros que vão ser publicados nos próximos meses, eles mostrando que aí eles fazem estudo com qualidade de visão vertical, microperimetria, todos os possíveis testes para você qualificar sensibilidade de qualidade de visão e tentando provar essa teoria. Exatamente. Ótima lembrança. A gente vai ver se nas próximas vezes, quando tiver um artigo bom publicado, a gente traz aqui, Jorge, a gente discute de novo. Então, perfeito. Algum outro comentário, Elisa? Muito obrigada pelos comentários. Ótimo. Elisa, então segue esse paciente, deixa ele com colírio anti-inflamatório, hormonal e não hormonal tópicos, né? E a gente faz o OCT, pode até fazer o OCT semanal para ver a evolução dessas alterações, tá? Vai evoluir para um buraco macular ou para a reabsorção do líquido, daí a gente reapresenta, tá bom? Perfeito. Talvez eu até tenha outro OCT dele que eu pesquisei só num aparelho, talvez ele tenha feito em outro. Que bom. Daí a gente consegue ver a evolução, consegue ver melhor e a gente traz de novo, tá? Então, perfeito, joia. obrigada. Então, agradeço todo mundo, a Elisa,
Parabéns pela apresentação, a todos que apresentaram. Eu agradeço muito a Cleide, que eu atrasei aqui para entrar, não consegui entrar antes, e a Cleide assumiu aqui. Super obrigado, Cleide. Agradecer a todo mundo que participou. E na semana que vem tem um CBO, então eu não sei se a gente vai ter reunião na semana que vem. A gente, até o final de semana, a gente esclarece isso, tá? Pelo Oft-USP, tá bom? Então, um abraço para todos, obrigado para todo mundo e a gente se vê, então, se não for na semana que vem, na outra, tá? Boa sexta, bom final de semana para vocês todos. Um abraço.